Muy buenas tardes, amados amigos e irmãos presentes. Boa tarde, Aqui amáveis amigos e irmãos aqui presentes. El Salvador, República Aqui em El de Salvador, Salvador, o El Salvador. República de El Salvador. Es una bendición grande estar con É uma ustedes grande bênção en esta ocasión. estar aqui com vocês nesta ocasião. Luego de haber venido por ahí por junio, Depois de ter vindo aqui la por última volta do semana mês de de junio, y ya nuevamente estamos junho, aquí na última en semana El de junho, Salvador para continuar e aqui estamos novamente em El Salvador para continuarmos tanto con los realizando as atividades atividades por la paz, tanto com a Embaixada de Ativistas pela Paz, como con las também iglesias. com as igrejas. Ya estuvimos en la mañana Hoje en pela la manhã Cancillería llevando estivemos a cabo la actividad na correspondiente chancelaria, realizando a atividade en correspondente, México. e foi um ¿Cuántos êxito. estuvieron allá? Quantos estiveram ali? Así es que fue un éxito. De modo que foi um êxito. Es un trabajo en favor no solamente de los judíos, del Estado de Israel, Pois é um trabalho a favor não somente dos y judeus, por consiguiente do Estado de Israel, do Oriente Médio, e consequentemente de toda a família humana. es que algunas personas y algunas naciones É que algumas pessoas e algumas nações não sabem que la Escritura dice, o que a Escritura el diz. que bendiga a Israel, Quem abençoar a Israel será y abençoado, el que maldiga a e quem Israel, amaldiçoar a Israel será es el amaldiçoado. único pueblo como nación Este é o único povo que, como nação, en esa forma. Deus fala nesta Es que forma. Israel como nación É que Israel, como nação, es nada menos é nada que menos el hijo primogénito que o de Dios. filho primogênito de Deus. Eso lo encuentra Isso nós encontramos en la misma escritura, na mesma Escritura, en el no Éxodo, livro do Êxodo, capítulo 4, no capítulo 4, donde Dios le dice a Moisés, onde Deus disse y para le dice que Moisés se lo diga a Faraón, es que dissesse isso para o faraó, del ser humano, del hombre, de los é que hombres Deus se atua e multiplican. fala através do ser Y por humano, eso es que la Biblia através do homem, fue escrita por hombres através ungidos por el Espíritu Santo. de homens chamados profetas. Dios Por isso é que a Bíblia foi escrita por homens, a su pueblo. porém homens ungidos pelo Espírito Santo, por meio do qual Deus esteve falando a seu povo. Capítulo 4 del Éxodo, Vejam o que nos diz aqui no capítulo 4 do livro do Êxodo, verso 22. no versículo 22. Y dirás a Faraón, Então dirás a Faraó: Jehová ha dicho así, assim diz o Senhor, Israel es mi hijo, Israel mi é meu filho, meu primogênito. de ninguna otra nación, de ningún otro pueblo como nación. E Deus não fala desta forma de nenhuma outra nação, Israel es el hijo primogénito de nenhum de Dios outro como povo como nação. nación. No hay otra nación, E se Israel é o filho primogênito de Deus como nação, não há outra nação primogênita de Deus, porque não há dois filhos primogênitos, mesmo se nascerem de la misma barriga, da mesma barriga, como algumas pessoas dizem, y son gemelos o guares o como les llamen. e sendo gêmeos ou iguais, como são chamados, Es el primogénito. um dos dois é o primogênito, aquele que nascer primeiro. Y no hay más naciones. E não existe mais nações primogênitas de Como Deus. nación es Israel. Como nação é Israel. Y por el cuanto es una bendición doble la que tiene el primogénito siempre, es importante que se sepa que tiene E porquanto bendiciones terrenales é uma y bênção bendiciones dupla celestiales. a que o filho primogênito tem, El que obra é importante contra que se saiba
que tem bênçãos terrenas e bênçãos celestiais. Também, aquele que atue contra esse filho primogênito de Deus, quer seja como nação, ou um primogênito como indivíduo, se encontrará em problemas com Deus, porque o que o abençoe será bendito, e o que o amaldiçoe será amaldiçoado. Se todas as nações estivessem conscientes de quem Israel é como nação, todas estariam ajudando a Israel, não importando de que nação fossem. E mesmo os que dizem que são inimigos de Israel estariam muito amáveis ajudando-o, porque a bênção de Deus no campo político, no campo econômico e nesses campos terrenos vem de Israel. Por isso é que o Messias, o unigênito de Deus, teve que vir de Israel também. E assim, nós podemos ver que há uma grande bênção para Israel e para os que abençoam a Israel. Há bênçãos, por exemplo, de prosperidade. E toda pessoa e toda nação quer a prosperidade, porque uma nação sem prosperidade está em quebra. Os políticos lutam por obter as posições mais altas, para ser líderes governantes. Os políticos lutam por obterem as posições mais altas, para serem líderes, governantes da nação em que eles vivem. E querem que sob o seu governo haja prosperidade e, sobretudo, que haja paz, porque um povo, uma nação sem paz, sempre estará dando problemas e sempre estará em problemas. E se não tem a bênção de Deus, então esta nação terá muitos problemas. Portanto, os governantes dessa nação, com seu gabinete de governo, serão vistos como inaptos para terem o controle do seu país. Então vejam bem, para os indivíduos e para as nações, há uma grande bênção para aqueles que abençoem a Israel. E isso é necessário que os políticos saibam, e consequentemente também as nações. Isso é importante porque toda nação e todo governo deseja a prosperidade do seu povo, da sua gestão política, alguns por 4 anos, outros 6 anos em alguns países, e logo aparecer na história como que foi o melhor presidente da nação e o governador de um estado, o melhor governador desse estado, ou o prefeito de uma cidade, o melhor prefeito dessa cidade, junto com seu gabinete. E na história apareça algo bonito para esse governante, quer seja governante de um país, de um estado ou de uma cidade. É Deus quem dá o poder para fazer as riquezas. Vamos ler isto aqui. Na terceira carta de João, no capítulo 1, do versículo em diante, onde, escrevendo, disse o presbítero ao amado Gaio,
Ou seja, São Paulo, ancião, escrevendo a Gaio, um crente, um cristão daquele tempo, amigo do apóstolo São Paulo, daquele tempo, o presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, eu desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. São Paulo deseja a prosperidade em todo. São Paulo deseja prosperidade em tudo para o seu amigo e irmão espiritual, Gaio. E isto é assim para todos os crentes em Cristo. Queiram assentar-se, tenham bondade. O segredo da prosperidade, porquanto temos nascido para vencer. Hemos nacido para vencer. Nós não estamos aqui na terra para passarmos por aqui sem chegarmos à nossa meta de salvação e de vida eterna. Estamos passando aqui por uma etapa de nossa vida. Viemos de outra dimensão, da dimensão em que Jesus Cristo, nosso Salvador, veio e para a qual Ele regressou. Ele disse, vou, pois, preparar lugar para vós, e se eu for e preparar-vos lugar, voltarei outra vez, e vos tomarei a mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais. De quem? São Paulo estava falando ali? Estava falando de mim. E de quem mais? De cada um de vocês também. Ele quer que nós estejamos onde Ele está. Portanto, Ele quer que nós sejamos glorificados. E, consequentemente, tenhamos corpos eternos. Tenhamos vida eterna física. E esta é uma prosperidade no campo espiritual que passa ao campo físico também. Quando recebermos, nós, os que vivemos, a nossa transformação. E os crentes em Cristo que morreram fisicamente, a sua ressurreição. O segredo de toda a prosperidade em todas as esferas está em Deus por intermédio de Cristo. É disto que também nos fala Deuteronômio, no capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8, verso 18 diz assim: não acuérdate de Jeová tu Deus. Está ligada a partir do versículo 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus. Viram? Está ligada à prosperidade nessa relação íntima entre o ser humano e Deus. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus. Recordem que o Jeová do Antigo Testamento é o Jesus Cristo do Novo Testamento. O Jeová do Antigo Testamento, que através do seu corpo angelical, também chamado o anjo do pacto, ele se revelava e se manifestava aos profetas do Antigo Testamento e assim tratava com o povo hebreu. Logo depois, ele se vestiu de carne humana. Vestiu-se de um corpo que ele criou para si mesmo no ventre da Virgem Maria, onde Deus criou a célula de sangue e também o óvulo, e foi por criação divina.
e multiplicou-se célula sobre célula, até que foi formado o corpo físico de Jesus, o qual aos 9 meses, porque isso é o normal. E nasceu em Belém da Judéia através da Virgem Maria, e nesse corpo Deus habitou em toda a sua plenitude. Foi a primeira vez que Deus criou um corpo para viver nele em toda a sua plenitude. Por isso é que Jesus Cristo dizia: quem me viu, viu o Pai. São João capítulo 10, versículo 30, e também São João capítulo 14, a partir do versículo 6 em diante. E ele perguntou a Filipe: como tu dizes, mostra-nos o Pai, isso nos basta? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Ele disse: quem me viu, viu o Pai. É assim como no Antigo Testamento também, porquanto Deus estava manifestado e revelado através do anjo do pacto, que é o corpo angelical de Deus, também chamado Verbo, que estava com Deus, ou um corpo angelical, um corpo teofânico, e consequentemente corpo de outra dimensão. Quando ele apareceu para Moisés lá na sarça que ardia e não se consumia, no capítulo 3 do livro do Êxodo, lhe disse: eu sou o Deus de teu pai. Ou seja, o Deus de Amirão, pai de Moisés. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E como era possível que o anjo do pacto dissesse que ele era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Era um homem, mas de outra dimensão. É porque esse anjo era a imagem do Deus vivente. E a imagem é um corpo espiritual, que também é chamado de Espírito Santo. O Verbo que estava com Deus e era Deus. É porque esse é o véu ou o corpo angelical de Deus. Jesus Cristo disse em São João, no capítulo 8, nos versículos 56 ao 58, falando com um grupo de judeus que estavam discutindo com ele, e eles disse: Abraão desejou ver o meu dia, o viu e se alegrou. Eles lhe disseram: ainda não tens 50 anos e dizes ter visto Abraão? Jesus respondeu: antes que Abraão existisse, eu sou. E como é que Jesus Cristo tinha visto Abraão? E como Jesus Cristo era antes de Abraão? Ele era antes de Abraão, antes de Noé e também antes de Adão. Porque lá no Antigo Testamento, Jesus Cristo era o anjo do pacto, o corpo angelical de Deus, em quem Deus estava, e por meio do qual libertou o povo hebreu, usando o corpo de carne de Moisés, falando através desse véu de carne chamado Moisés. Por isso Moisés não falava nada por si mesmo. Deus falava a Moisés por intermédio do anjo do pacto. Moisés falava a Arão para que este dissesse ao povo o que Deus havia dito para Moisés, porque Moisés pediu um ajudante. Os ajudantes têm de evitar de serem problemáticos, apreciarem, agradecerem a oportunidade que aquela pessoa lhe dá a quem estão ajudando, de poderem participar, de lhe darem oportunidade para trabalharem no programa que ele está trabalhando. Assim, é um privilégio. E trabalhar com Moisés no primeiro Êxodo para levar o povo à terra prometida era um privilégio muito grande.
a su E isso hermano, correspondeu a seu irmão Arão. si él no pedía ese ayudante, Se ele não pedisse esse ajudante, estaba a cargo Moisés entonces, estaria no então solamente encarregado não de la somente parte profética, da parte profética, ni de la parte política que él también tenía, sino del sumo sacerdocio. Por eso da es que parte Moisés, política que ele também tinha, aunque otorgó ese privilegio del sumo sacerdocio e também y do sumo sacerdócio. de Por los isso é que sacerdotes, Moisés, embora outorgou esse privilégio de hijos sumo del sumo sacerdote sacerdote, e dos sacerdotes, filhos do sumo aún con sacerdote, todo eso, e mesmo com tudo isso, Moisés estaba, Moisés estava sobre Arão. bien dijo Dios en el capítulo 5 del Éxodo, Bem como Deus disse no capítulo 4 do Êxodo: le hablarás Tu falarás a Aarón, a Arão, y Aarón hablará lo e que Arão tú le mandes falará hablar. o que lhe Eso es mande más o falar. menos lo que le fue dicho a Isso é Moisés. mais ou menos o que foi dito para Moisés. Y Moisés E assim, pues se libraría então Moisés se livraria de la carga difícil dessa carga difícil que le toca al sumo sacerdote, que correspondia ao sumo sacerdote, pero estaría sujeto a problemas, mas estaria sujeito a problemas. porque esa era una posición, la segunda Porque posición essa era uma posição, era a más segunda importante posição en medio del pueblo mais importante entre o hebreo. La povo mayor hebreu. era de Moisés, A maior era de y él Moisés. las tenía las dos en él, E ele tinha as duas nele. pero le otorgó una. Porém, outorgou uma delas a Arão. Lo pueden buscar Vocês podem buscar isso para que así lo tengan claro. para que assim tenham isso bem claro. Capítulo 4 es, No capítulo 4 do versos livro do Êxodo, verso 10 en adelante, a dice, partir do entonces, versículo del 10. Éxodo, entonces dijo Moisés Então a disse Jehová, Moisés ao Senhor: al Señor, Ah, meu tú que Senhor, has sido hombre de paz eu y não de sou homem palabra, eloquente, ni nem de antes, ontem, nem de después que anteontem, tú hablas a tu siervo, nem ainda porque soy desde que tardo tens en falado a quem teu habla, servo, porque y sou torpe pesado de de boca lengua. O sea, e tartamudo. pesado de língua, ou seja, gago. Quizás alguna persona Talvez pensaria algumas que para pessoas un pensariam ministerio que como el de para um Moisés, ministério como o de de profeta Moisés, dispensacional, de profeta tenía que dispensacional, el hombre o que homem iba a tener ese ministerio que teria esse ministério pudiera hablar bien. Pero vean, tinha que falar bem. no era así Moisés. Mas vejam que Moisés não era assim. Pero Dios iba a ser glorificado Porém, Deus seria en esa glorificado manifestación a través de nessa Moisés. manifestação Y através de Moisés Moisés. entendió eso E Moisés entendeu y isso. se encontró E ele se achou inepto inapto para llevar a cabo tan importante para realizar tão importante missão. y más presentarse al faraón E mais ainda se apresentar diante do para faraó decirle que dejara ir al pueblo para hebreo. dizer-lhe que deixasse o povo hebreu ir.
Jehová le respondió: E disse o Senhor: ¿Quién dio la boca quem al fez a hombre? boca do homem? ¿Quién hizo al Ou mudo quem fez o y mudo, al ou sordo, surdo, al que ve y al ou ciego? que vê, ou No cego? soy yo, Jehová. Não sou eu, o Ahora, Senhor? pues, ve, Vai, yo pois, estaré agora, e eu com tu serei boca, com a tua e te boca ensinarei e lo que te has de ensinarei o falar. que hás de falar. Ahora vean, Dios le dice a Moisés Então notem bem que iba que a Deus estar com disse su a boca. Moisés O sea, que iba a que poner estaria na com a de sua Moisés boca. O que quer dizer? la palabra Que poria que Dios na boca quería de que él Moisés hablara. a palavra que Deus quisesse Dios, por que medio de ele su falasse. espíritu, Deus, por intermédio do seu Moisés Espírito iba a em traer a Moisés Moisés, e por meio de Moisés, traía la palabra para el pueblo, traria a tanto palavra para o de povo, Israel tanto como para o povo de los Israel egipcios, como para os por egípcios consiguiente para el faraón. e, consequentemente, para o faraó. Hablaría ungido por el Espíritu Santo. Ele falaria ungido pelo Espírito Santo. Y a Moisés Ele lhe lo hablaría revelaria por o el que Espíritu, tivesse así que y falar. persevere, y Então se Moisés cumpliría. falaria ungido pelo Eso Espírito. sería la palabra de Dios. Assim diz o Para Senhor, aquele tempo. e se cumpriria. Isso seria a palavra de Deus para aquele tempo. Y él dijo: Moisés, Ai, porém, Senhor, disse: Ah, meu Senhor, envía, te ruego por envia por pela el- mão daquele a por quem medio tu del has que de debes enviar. enviar. Y Aarón sabía E hablar bien delante del Arão pueblo. sabia falar bem Y diante do Moisés povo. pensó en su hermano, de Então seguro, Moisés pensou em seu irmão, y Dios com lo- certeza, y yo e Deus en su corazón lo vi en leu su isso corazón, no seu coração. porque Viu Dios isso no discierne seu los coração, pensamientos porque Deus discerne del os corazón del ser pensamentos humano. do coração do ser humano. Para que tengan un ejemplo E de para que tenham um exemplo cómo se escuchan los pensamientos de de como nuestros são corazones ouvidos en el cielo, os pensamentos dos nossos corações no céu, es em outra dimensão. como cuando Isso una persona está é a mesma hablando coisa quando uma a pessoa toda está voz, que ya falando no da más, com a voz em toda altura, eso es gritando. que Así já se não escuchan consegue los dar mais pensamientos volume à sua nuestros voz. Isto é, en el cielo, gritando. delante de Assim Dios. são ouvidos os nossos pensamentos diante de Deus no céu. Dios los escucha y Dios E los Deus conoce. os escuta e os conhece. Y si aquí en la tierra E, se aqui na terra nuestros pensamientos os nossos pensamentos expressados en forma de na palabras forma de habladas, palavras las faladas, podemos grabar nós podemos con una gravá-las grabadora o una cámara, com um gravador ou uma câmera, cuanto más en el cielo Dios puede grabar muito mais Deus pode gravar no céu lo que hablamos. tudo que nós Por eso falamos. dice la Escritura que Por daremos isso que a cuenta Escritura diz que nós prestaremos por conta todos los por pensamientos, todos os nossos Sejam pensamentos, buenos quer ou sejam bons ou maus. todo queda, Tudo fica gravado. cada cual dará Cada cuenta a um Dios prestará contas a Deus, conforme de acordo a sus pensamientos aos seus pensamentos y a sus obras. e às suas obras. Entonces Jehová se enojó Então contra se Moisés acendeu a ira do Senhor contra y Moisés dijo: e lhe disse: No conozco yo a Não tu é hermano Arão, Aarón, o levita, teu irmão? levita, y que habla bien, Eu sei que ele falará y aquí muito que bem. él saldrá a E eis que ele servirte, também y sai al ao verte teu se encontro, alegrará en su corazón. e vendo-te se alegrará no Tu seu hablarás a coração. él, E y tu lhe pondrás falarás, en su boca las porás palabras, as palavras na y sua yo boca. estaré con E eu tu serei boca com a tua y con boca la suya. e com a dele, Y os enseñaré ensinando-vos lo que hayáis o de que hacer, haveis de fazer. y él hablará por ti al pueblo. Él te E será ele fiel en falará lugar por de ti ao boca, povo, e acontecerá que ele te será por boca, en lugar de e Dios. tu lhe serás por Deus. Como Dios le habla Como Deus a fala sus aos seus sus profetas, le hablan al e os pueblo. seus profetas falam ao povo, Dios le hablaría a Moisés, então e Deus Moisés falaria a lhe Moisés hablaria e a ele Arão. falaria a Arão. Portanto, Portanto, Moisés sería Moisés en lugar de Dios para Arón. estaria no lugar de No Deus sería para Dios que le Arão. hablaría a Arón, sino Moisés. Não seria Deus quem Porque falaria a Arão, mas Dios Moisés. le hablaría a Porque Moisés, Deus falaria com y Moisés. se lo comunicaría, Moisés se lo hablaría o a Arón, comunicaria, para que falaria a Arón Arão, hablara al pueblo. para que Arão falasse ao povo. Y Dios estaría E Deus estaria na boca de Moisés para hablarle a Arón
para falar y de a la Arão, boca de Aarón para hablarle al e na pueblo. boca de Arão para falar ao povo. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Toma, pois, esta vara na tua mão com que farás os sinais. Aquel ángel del pacto que le hablaba a Moisés E aquele anjo do pacto que falava com era Moisés Jesucristo en su era cuerpo Jesus angelical, Cristo no seu corpo en angelical, el cual estaba Dios. no qual Deus estava. Por eso le dice a Moisés, Por yo isso soy ele el disse a Dios Moisés: de tu Eu padre, sou o Deus el de Dios teu de pai, Abraham, ou seja, o Deus de Dios de Amirão, Abraham, de Isaac Deus y de Jacob. Abraão, de Isaac e Cuando de se Jacó. encuentra también con Jacob, Quando en se el capítulo encontrou 32, com versos Jacó, 24 al 32, também no capítulo 32 do Gênesis, versículos 24 ao 32, llamado en aquella ocasión naquela ocasião era chamado un anjo, hombre con el cual um homem com o qual Jacó se se encontrou. y lo agarró, y O no lo agarrou, soltaba. não o soltou. Y el ángel le decía, E o anjo lhe dizia, el ángel, un varón, un hombre, pero de otra dimensión, suéltame, porque raya el alba. o varão lhe Todo esto dizia, es tipificación de viram? lo que va a pasar en este tiempo. O anjo era um varão, um homem, mas de outra dimensão. Conocer la historia Solta-me porque já raia a alva. E tudo isso é tipo e figura y así do que se passará neste tempo. nos agarremos E por isso é tão también importante nosotros conhecermos a história, del ángel para del que assim pacto, nos agarremos também de do anjo do Cristo, pacto, de en Cristo, su manifestación na sua final, manifestação final, la cual verán los judíos a y qual dirán, os judeus verão este es e el dirão: ángel, este es el este mensajero, é o anjo, este é o este mensageiro, es el que hemos é estado este que esperando. nós estivemos Dice el esperando. reverendo William Branham Como que disse o eso va a reverendo suceder, Lembrana, que sucederá. y se va a agarrar de él y no lo va a soltar. E se agarrarão dele e não o soltarão. Aquello fue real, Aquilo foi real. es un hecho histórico, É um fato por histórico. consiguiente, Portanto, ha venido a ser também se tipo y tornou figura tipo e de figura lo que va a suceder en do que este tiempo, sucederá neste tempo final, en la venida del Señor, na vinda do Senhor, en la na venida del vinda Mesías. do Y Messias. ellos van a ver E eles verão ao Messias, al Mesías, al ángel del pacto ao anjo do pacto manifestado manifestado en el tiempo no final, tempo final, para llevarse a su iglesia para levar a sua la igreja cena de la boda del Cordero, a para ceia la cual das bodas do tiene que Cordeiro, darle de la fe para ser para a qual transformada su iglesia terá de lhe dar fé para ser transformada e sua igreja ser levada com Cristo. Terá de lhe dar a revelação da sua vinda a su iglesia, para a sua igreja, lo cual ocurrirá o en este que tiempo ocorrerá neste tempo final. en la Na manifestación manifestação en la chamada, manifestación llamada a terceira etapa, que foi revelada para o reverendo William Branham, el profeta o maior profeta más grande que Dios haya enviado que Deus enviou en las diferentes edades nas diferentes eras passadas da igreja de Cristo. do Senhor Jesus Cristo. Fue el precursor de la Ele foi o segunda venida de Cristo. precursor da segunda vinda de Y Cristo. dijo que su mensaje E diz que a sua introducirá mensagem introduzirá Cristo neste mundo. Cristo. Así dice que le dijo el ángel al reverendo William Branham. Por eso es muy importante conocer el Assim mensaje disse precursor o anjo para o reverendo Lembrana. Por isso é muito importante conhecer para que no se nos a mensagem cuando se cumpla esa promesa. do precursor da segunda vinda de Cristo, para que não nos passe por cima quando essa promessa se cumpra. Van a venir de acuerdo a lo que está prometido en la Escritura y de acuerdo al mensaje precursor. Não virá de acordo às ideias humanas, virá de acordo ao que está prometido na Escritura e de acordo à mensagem do precursor da segunda vinda de Cristo que foi dada ao reverendo William Branham. Assim como João Batista apontou Cristo a Jesus e disse ao povo: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é do qual eu dei testemunho, que depois de mim viria
um maior do que eu, o qual lhes batizará com Espírito Santo e fogo, do qual eu não sou digno de desatar as correias do seu calçado. Este é ele. Assim, a mensagem do reverendo William Branham identificará aquele que virá depois dele, o qual ele está precursando com a sua mensagem, ou seja, o Espírito Santo, através do reverendo William Branham, está precursando a segunda vinda de Cristo. Como virá e quando virá? Tudo isso está na mensagem do reverendo William Branham. Será de acordo a como o Espírito Santo disse através do reverendo William Branham. Como foi a primeira vinda de Cristo, foi de acordo a como o Espírito Santo falou através de João Batista. O cumprimento dessa promessa identificará ao reverendo William Branham como precursor da segunda vinda de Cristo. Identificará a mensagem do reverendo William Branham como a mensagem precursora da vinda de Cristo e o que estará fazendo neste tempo. E sabemos que a vinda de Cristo à sua igreja será um segredo que somente a igreja do Senhor Jesus Cristo conhecerá. Depois iremos com ele à ceia das bodas do Cordeiro, já transformados, com a veste de boda, vestidos com o batismo do Espírito Santo, o corpo angelical e vestidos com o corpo físico glorificado. Porque não há outra forma de ir à ceia das bodas do Cordeiro, porque para lá não há aviões que nos levem. Temos de estar transformados. Temos de ter a dupla porção. A porção do novo nascimento, a porção do corpo espiritual e a porção do corpo físico glorificado. E somente Cristo pode fazer isso por meio do seu Espírito aos seus escolhidos que estão escritos no céu desde antes da fundação do mundo. Um escolhido não será um escolhido porque escute a pregação do Evangelho e receba Cristo e se batize e diga: agora eu sou um escolhido, agora escreveram o meu nome ali no céu. Isso não é assim. Se você é um escolhido, o seu nome está escrito no céu desde antes da fundação do mundo. E você não sabia disso. Mas quando o recebeu como Salvador e recebeu o Espírito de Cristo, recebeu o novo nascimento e descobriu que o seu nome estava escrito no céu desde antes da fundação do mundo. Por isso, é um escolhido desde antes da fundação do mundo. É um eleito, um predestinado, como também algumas escrituras dizem, que nós fomos predestinados. Porém, depois que o recebemos como Salvador, é que começamos a descobrir que nós estávamos eternamente com Ele. Como Levi, Jacó e também Isaac. Eles estavam nos lombos de Abraão. Quando Abraão ainda nem tinha filhos através de Sara. Então Melquisedeque lhe apareceu e o abençoou no capítulo 14 do Gênesis. Quando Abraão regressava da vitória sobre alguns reis que levaram presos os habitantes de Sodoma e Gomorra, entre eles Ló e sua família. Porém, Deus concedeu a vitória para Abraão e o trouxe de regresso. Então Melquisedeque lhe apareceu, o abençoou e lhe deu pão e vinho. Quando Abraão pagou os dízimos para Melquisedeque, São Paulo nos disse no capítulo 7 da carta aos Hebreus que Levi também estava dizimando a Deus, porque Levi estava nos lombos de Abraão, como também Jacó
estava nos lombos de Abraão, bem como Isaque. Logo nasceu Isaque e, consequentemente, tudo passou aos lombos de Isaque. Logo nasceu Jacó. Passou tudo aos lombos de Jacó. Essa descendência que formaria as tribos de Israel. É porque a vida surge na quarta geração anterior à pessoa. A sua vida física estava nos lombos do seu pai. Antes disso estava nos lombos do seu avô. E antes estava nos lombos do seu bisavô. E você apareceu à vida na quarta geração. Na quarta geração do seu bisavô para cá. É por isso que algumas vezes aparecem alguns traços, mesmo nas condutas da pessoa, e dizem: meu pai não era assim. Mas se buscar mais atrás, encontrará que seu avô ou bisavô tinha os seus olhos, digamos, verdes ou azuis. E agora você apareceu com esses traços. E em alguns países dizem requintou. Ou seja, que obteve coisas que o seu bisavô lá tinha. E dizem requintou. Porém, é a quarta geração. Abraão, sendo a quarta geração, antes de Levi, vejam, primeiro Abraão, depois de Abraão, Isaque, depois de Isaque, Jacó, e depois de Jacó, Levi. Perceberam? Você contando para trás, começando com você. A sua geração é você. Então conta, você, logo seu pai, depois seu avô, depois seu bisavô. Lá é que começou a sua vida física. Surgiu a vida, digamos, o gene que tinha que vir. O gene que tinha que vir. E é um mistério, mas você mesmo é um mistério e eu também sou um mistério. E nós estamos começando a descobrir o mistério de cada um de nós, como o mistério de Deus, o Pai e de Cristo, que é um mistério que São Paulo disse no capítulo 2 da carta aos Colossenses, nos versículos 2 e 3, é o mesmo mistério de Deus, o Pai e de Cristo. E como Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, então se pode falar também do mistério de cada pessoa, que é alma, espírito e corpo. E algumas pessoas não sabem nem o que são. Creem que são um pedaço de carne com ossos e sangue. E que quando se morre, a vida se acabou. O que se acabou foi o corpo onde a pessoa habitava, mas a pessoa continua vivendo em outra dimensão. E agora, conscientes de quem nós somos, na medida finita em que podemos entender, porque para entender completamente, tem que ser como a mente infinita, e Deus a tem. E quando sejamos transformados, aí a coisa mudará. E quando a pessoa morre fisicamente, como ela passa a viver no corpo angelical, aí também se sabe quase tudo. Portanto, tenha paciência, saberemos todas as coisas, tanto para trás como para frente, do passado, do presente e do futuro. Por isso é que a Escritura nos diz que a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Onde está isso? Está no livro de Abacuque. Em qual capítulo? No capítulo 2.
o el 2. no versículo 14. Y en Isaías, E também em Isaías, no capítulo 11 verso 9. e versículo 9. Vamos a darle la cita exacta. Vejamos a citação exata. Aquí tenemos Habacuc. Abacuque nos diz no capítulo 2 e versículo 14: porque a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Em Isaías, está no capítulo 11, versículo 9, que também nos fala da mesma coisa, embora omita-nos da glória do Senhor. Porém diz, porque a terra será cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isso será no reino milenar de Cristo. Nós conheceremos como somos conhecidos, como diz a Escritura. Então veremos cara a cara. Espiritualmente, vemos cara a cara quando nós podemos ver e entender a manifestação de Deus no tempo em que a pessoa esteja vivendo. E depois, literalmente, quando estivermos com o corpo glorificado e estivermos com Cristo, depois, durante o reino milenar, e também na ceia das bodas do Cordeiro, conheceremos cara a cara ao que temos amado sem tê-lo visto, sem havê-lo conhecido fisicamente, ao que nós temos amado com toda a nossa alma, e milhões de crentes em Cristo deram suas vidas por Cristo. E no nosso tempo, também tem pessoas que dariam as suas vidas por Cristo. E um deles sou eu. Nós o amamos sem tê-lo visto. E cremos nele sem tê-lo visto. Bem-aventurados os que não viram e creram. Portanto, as bênçãos de Cristo para os crentes nele somente estão limitadas à fé. Tudo o que pedires ao Pai crendo, o recebereis. Não disse, se ajoelhares para orar, ou se fechares seus olhos nesse momento para orar. É no momento em que ore, digamos com olhos abertos ou fechados, que estejamos crendo de todo o nosso coração, estejamos conectados com a dimensão de Cristo. E isso desce aqui no coração, e desde aqui, seja o que expressemos a Cristo, então será uma realidade. Por isso é que Cristo dizia aos que vinham até ele em algumas ocasiões: seja feito conforme a quê? A tua fé. É a fé o que torna que isso se materialize. Naquilo que pedimos, ou no que Cristo prometeu para nós. É a fé que nós creiamos nisso. Se creres, se tiveres fé, como que, disse ele, um pouquinho como um grão de mostarda. Isso é fé comum. Se tiveres fé como um grão de mostarda, nos disse que nada será impossível para nós. Direis a este monte, passa-te daqui para lá, e passará. Quer seja um monte literal, ou um monte espiritual.
Monte espiritual é um reino. E o que será do reino dos gentios? Haverá palavra de Deus por intermédio de Cristo, o Espírito Santo para o reino dos gentios, como foi no tempo de Moisés, quando houve palavra para o reino do faraó. E isso vamos deixar quieto, porque antes disso há uma grande bênção para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E dessa é que mais nós queremos saber. Do que se passará na grande tribulação, não há forma de impedi-lo. Mesmo que nos interesse. Porém, mais nos interessa saber como fazermos para sermos transformados. E depois de lá, se quisermos olhar para cá, olharemos. Porém, estaremos muito ocupados na ceia das bodas do Cordeiro e não teremos tempo para olhar para aqui abaixo. Portanto, temos de chegar à meta que foi estabelecida por Deus para termos a fé, para sermos transformados, levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Não queremos passar pela grande tribulação. E é porque nós estamos escritos no livro da vida do Cordeiro no céu, na parte ou na seção onde daí ninguém pode nos tirar, nem anjos, nem principados, nem poderes. Ninguém pode nos tirar da seção do livro da vida do Cordeiro, da seção dos escolhidos, dos primogênitos, dos predestinados, dos que formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo e daqueles que teriam o segredo da prosperidade, dos que teriam o segredo da prosperidade, dos que chegaria um tempo em que conheceriam o segredo do poder para fazer riquezas. É a fé no que ele prometeu. E no milênio, tudo o que tenhamos armazenado no reino de Cristo, porque ele disse para fazermos tesouros no céu. E na parábola dos talentos e das minas, nos deu algo. E é dinheiro o que aparece aí para trabalharmos. E na sua vinda ele pedirá conta a todos os servos aos quais ele deu as minas e os talentos para trabalharem. E uma coisa muito sobressalente é que lhes deu para trabalharem na vinha ou no reino de Cristo. E quando ele regresse, pedirá contas de todos aqueles a quem deu os talentos ou as minas. E quando lhe disserem, 5 me deste e 5 mais tenho ganhado, ou em alguma ocasião, na parábola das minas, ele disse, uma tu me deste e esta foi multiplicada. Vamos ver isso para termos bem esclarecido. La de las minas está, es lo mismo, la de las minas y de los talentos. La de los talentos está en la capítulo 25 de San Mateo. Vamos a ver se aí nos dá. A parábola das minas é a mesma parábola dos talentos. A parábola dos talentos está no capítulo 25 de São Mateus. E vejamos se aí nos dá a citação de São Lucas. Aí não dá, pero el que la tenga a la mano. E em São Lucas, está no capítulo 19, 19, 11 en adelante, e versículo 11 daí em diante. Dijo, pues, um homem noble se foi E disse, para receber o reino e volver. Versículo 12.
Certo homem nobre partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Um homem nobre, um homem da nobreza, da realeza, e seu nome é Senhor Jesus Cristo, porque ele é um descendente do rei Davi e, consequentemente, é um príncipe da casa e da família de Davi, herdeiro do trono de Davi. E ele subiu, foi para receber um reino e voltar, porque Deus lhe dará o trono de Davi. E ele se assentará sobre o trono e reinará para sempre. Seu reino não terá fim. Assim disse o anjo Gabriel para a Virgem Maria, em São Lucas, no capítulo 1, versículos 30 aos 36. E chamando os 10 servos seus, deu-lhes 10 minas. Disse, e chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas. E disse-lhes, negociai, até que eu venha. Por isso, nós dizemos, estamos trabalhando na obra do Senhor, porque Ele dá os talentos para que trabalhemos em sua obra e seu programa. E a partir do versículo 15 em diante, quando volta, diz, e aconteceu que voltando ele, ou seja, a segunda vinda de Cristo, depois de ter tomado o reino, mandou chamar aqueles servos a quem tinha dado dinheiro para saber o que cada um tinha ganhado negociando. Vejam que foi o dinheiro que ele lhes deu, como tipo e figura de todos os talentos ou minas que ele nos dá. Entre esses talentos ou minas, é dinheiro também, como talento no cantar e todos os demais talentos. Todas essas bênçãos que Deus nos dá, isso é para, da mesma forma como disse o rei Salomão, também o rei Davi, que pensavam assim, lhe damos do que tu nos deste, porque uma parte tomamos para fazer compras, para comprarmos comida, para comprarmos roupa, comprarmos sapatos, para nós e nossos filhos, para pagar também os impostos do governo, para pagar a gasolina, para quem tem automóvel e assim por diante, sem descuidar da parte que corresponda a Deus, dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que ele estabeleceu em sua palavra, isso é de Deus. Para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Senhor, tu mina ha ganado 10 minas. Diz que chamasse aqueles servos a quem tinha dado dinheiro para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. A tua mina, uma mina, uma moeda que tinha o valor de uma mina, o equivalente em dólares, isso você pode buscar, ou o equivalente à moeda que tenhamos aqui. E ele lhe disse, bem-estar, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também, sê tu também sobre 5 cidades. Ou seja, o que ele disse, eis que venho em breve para recompensar a cada um, conforme o quê? Conforme seja a sua obra. Nós nascemos para termos êxito, temos nascido para vencer. Portanto, não seja negativo, e muito menos no programa de Deus. Há promessas, e o que você necessita para obter o cumprimento delas é crer nelas.
e manter-se firme, crendo nelas, aunque todo parezca mesmo que tudo pareça adverso a lo que usted esperaba. ao que você esperava. Miren el caso de Jesús. Vejam bem o caso de Jesus. Vino el Salvador, Veio o Salvador, el rey de Israel, o rei de Israel, y las cosas se pusieron tan... e as coisas ficaram tão contrárias Lo mataron en la que cruz del até Calvario. o mataram na cruz do Eso no Calvário. desanimó a Jesús. Mas isso não desanimou a Jesus. Luego él se Notem bem, em seguida ele se foi fue no rapto con los santos del Antiguo Testamento que habían resucitado com con os él. santos do Antigo Testamento que Todo eso ressuscitaram com estaba en el ele. programa divino. Porque tudo isso estava no programa divino. Le quitan el cuerpo físico, Lhe tiraram o corpo físico, matándolo, matando-o. que él tendrá un cuerpo Mas glorificado, ele inmortal, Teria um corpo glorificado e imortal. Portanto, para nunca más ressuscitou glorificado para nunca mais morrer. morir. Aunque de nuestros modo cuerpos que- se pongan viejos o se enfermen, Mesmo que os nossos corpos fiquem velhos e adoeçam, isso que parece contrário para nós, não é contrário. es que cuando le llega el É tiempo a la porque persona quando chega o tempo da de pessoa partir de esta tierra, todo parece para contrario partir desta terra, tudo parece contrário. Mas não é assim. para el Se a paraíso. pessoa é um crente em Están todos Cristo, santos irá para o del Nuevo paraíso, Testamento, onde estão todos os santos do Novo esa Testamento, profecía desearía partir del cuerpo. Si nuestra casa terrestre e vão se passar deshace, bem. tenemos un São Paulo edificio dizia: de manos, eu gostaria de partir deste corpo. espiritual, que Se a va- nossa casa terrestre se desfaz, temos um edifício feito não por mãos, quiere decir São um Paulo, corpo porque espiritual está trabajando teofânico. la obra. Porém, Porque quando me se va, convém melhor estar aqui na terra. aquí es donde se acumulan puntos. São Paulo queria dizer, Aquí es donde se o trabajan porquê, los talentos, porque estava trabalhando na obra, porque quando se vai, allá está reposando. aqui é onde se acumula pontos, Descansan de aqui sus é onde se trabajos trabalha com os que talentos tenían en la tierra, e logo se recebe a están recompensa en una etapa de reposo. na vinda do Pueden Senhor. mirar para acá, Lá, eles estão repousando, descansando dos seus trabalhos que tiveram aqui nesta terra. pero acá trabajamos E estão por la numa etapa de repouso. Podem olhar para cá e dizer: eu gostaria de estar lá de novo e trabalhar mais, porque já sei como é aqui. Porém, aqui nós trabalhamos por fé. Somos bem-aventurados porque temos crido sem ver. Bem-aventurados que creram e não viram. Lo que Viram? cada uno ganó, no se lo quitaron. O que se ganhou, El talento que le o habían que dado cada um tampoco. ganhou, não foi tirado. Nem o talento que havia En dado, palabras más tampouco. claras, todo lo que el creyente hace, trabaja, Em palavras mais claras, tudo que o crente faz, tudo que ele trabalha, Señor, ou aporta a la que obra del doa Señor, para a obra do Senhor, ou que oferta na obra do Senhor, não está perdido. en Está el reino de armazenado Cristo no de reino los de cielos. Cristo, no reino Y cuando él venga dos a céus. repartir las recompensas, dará a cada uno conforme a su obra. E quando ele vier para repartir as recompensas, dará a cada um Ahí conforme entenderá a sua obra. Recompensará a que cada no le um. fue quitado el talento, E será aí quando você entenderá esta parábola, el que ganó 10, que no não le lhe fue foi quitado tirado o 10, seu el que ganó talento 5, no le fue e os quitado los 5. talentos Entonces, que você ganhou, estaba trabajando para ou el seja, mundo, que cada servo sin ganhou. darse cuenta. Aquele que ganhou 10, não foram tirados os seus 10 talentos. O que ganhou 5, não lhes foram tirados os 5 talentos. Então estava trabalhando Que lo que yo para estaba ele haciendo era próprio, para- sem se era dar conta. lo que Dios me iba a recompensar, lo que me iba a dar Então, en su reino, aquele que fez menos poderá dizer: se eu soubesse pues ya lo sabe. o que eu estava Puede trabajar fazendo más. e que era Será que Deus ia me recompensar usted e o que ele me daria no seu reino, teria trabalhado mais. la obra Porém, del você já sabe e pode trabalhar Señor, y eso mais. se revierte Tudo será para você, en recompensa para usted. porque você tem trabalhado na obra do Senhor e isso se reverterá em recompensa para você. En su reino reinaremos con él. Nós reinaremos com ele no seu reino. E como será? Un poco, pero vamos a dejarlo para otra ocasión. Podemos explicar um pouco, mas vamos deixar isso para outra ocasião. No sé si sea para otra ocasión mientras estamos estos cuerpos o cuando estemos Eu não acá. sei se será Ya para vamos a outra entender ocasião, bien. enquanto ainda estivermos nesses Mientras corpos, tanto, ou quando disfrutamos nuestro já trabajo estivermos en la lá, tierra, porque trabajando en la obra del Señor.
porque lá sim trabajando también para nuestra familia. vamos entender melhor. Enquanto isso, desfrutamos de nossa temporada aqui De que nesta todos terra, pidamos al Padre trabalhando en na nombre obra do del Senhor Señor, e também trabalhando para a nossa família, todas las promesas conhecendo o del segredo Señor. Dice un de corito, tudo "Mías que nós pedimos ao Pai, son, mías son". no nome do Senhor Ele o fará. De cada uno de ustedes, Todas as promessas do Senhor, ahí tenemos el assim diz um corinho, de quem são? São minhas. E de quem mais? De cada um de vocês também. Aí nós temos o segredo da lo va a prosperidade. recibir. Sigue Creia no que pede orando. Después que lo pide, e que hay una vai etapa de receber, prueba. sem duvidar. Porque depois que Y si pede, su fe falla, há uma etapa de prova. E se sua fé falha, entonces, então não chega llega a la recompensa, recompensa, no llega não chega lo que usted pidió. aquilo que você pediu. Por eso Cristo decía a Por muchas isso personas, Cristo dizia a que muitas vinham a ele com pessoas petições, que vinham a Ele com pedidos: hágase conforme, seja feito conforme a tua fé. y así es E é para cada assim uno de nosotros para también. cada um de nós Será também. conforme a quê? Se fará conforme a quê? A nossa fé. El poder de Dios O es poder de Deus desatado é para solto, ser manifestado é concedido para ser manifestado de acuerdo de acordo a la cantidad, à al nivel de quantidade fe ou que usted o tenga. nível de fé que você tenha. Y la fe viene por el oír A la fé palabra, vem pelo y la ouvir a fe palavra, crece por el oír e a la fé palabra. cresce pelo ouvir a palavra. Conforme crece E nuestra fe, conforme a nossa fé cresce, mais promessas nós podemos conquistar, hacerlas una realidad, torná-las uma realidade na nossa vida, la incluindo prosperidad, a prosperidade primero la e, prosperidad sobretudo, primeiramente, a prosperidade espiritual, que é a mais importante. Depois, a prosperidade física, porque Dios la pasa a aquele otra que persona. não quer a prosperidade Se abrirá física, puertas então siempre, Deus passará para outra pessoa. y físicamente también. As portas se abrirão sempre para que você prospere espiritualmente e também fisicamente. En una E forma também economicamente. y honrada. E numa forma legal, numa forma correta e honrada. Hemos nacido para vencer. Temos nascido para vencer. Cristo nació para vencer. Cristo nasceu para Aunque vencer. todo parecía, Embora tudo parecesse uma derrota, foi uma vitória. así estaba en el programa Assim divino. estava no programa divino. Por tanto, Portanto, estejamos bem agarrados do anjo do Senhor Jesus Cristo, agarrados da palavra. Estejamos bem agarrados do anjo, como Jacó se agarrou do anjo do pacto, o qual era Cristo no seu corpo angelical. Ele disse que tinha que ir porque estava raiando a alva. Ou seja, que quando está raiando a alva, há algo que se passa no céu ou em algum lugar. Porque, embora estivesse com Jacó, tinha que ir. Estejamos bem agarrados. Porque quando esteja raiando a alva, levanta-te e resplandece, porque a tua luz nasceu. Cristo é a nossa luz, o sol de justiça. E por onde ele nasce? Pelo leste. Portanto, vigiemos o leste. Quando a luz da revelação divina a vejamos que está se movendo para o leste, para o Oriente Médio, desde onde se cumpriu a primeira vinda de Cristo, sobretudo Israel, quando vejamos que a luz da palavra revelada está se movendo para lá, lembrem-se, está raiando a alva. Esse foi o corinho que nós ouvimos antes que eu passasse. Pelo leste já se vê. E vocês sabem a história deste coro. Quantos sabem disso? Algumas pessoas não a conhecem. Esta composição foi feita ali mesmo, em Jerusalém. Enquanto estava saindo o sol, começou com a claridade. Depois a claridade foi aumentando até que o sol manifestou seu rosto. E logo assomou tudo, todo o seu rosto. Porém, começou com um pouquinho na parte de cima, um pouquinho mais. E quem escreveu esse hino esteve vendo tudo isso.
numa madrugada, onde o sol estava raiando, até que saiu completamente. Foi um hino curto, porém inspirado pelo Espírito de Deus em 1977. O segredo para a prosperidade. São Paulo disse que ele desejava que todos fossem prosperados, como são prosperados espiritualmente no Espírito, que também sejam prosperados em todos os sentidos. E isto é para aqueles que nasceram para vencer, conquistando toda a promessa, por fé. Toda a promessa de Deus contida na Escritura, contida nas mensagens dos profetas, desde o Gênesis até o Apocalipse, onde também estão os mensageiros de cada era, incluindo a mensagem que o Espírito Santo falou através do reverendo William Branham e que aportou uma grande quantidade de revelação que precursa a segunda vinda de Cristo. E sem essa revelação, pessoa alguma poderia estar preparado para a vinda do Senhor. Nascidos para vencer. Estamos tratando aqui de dois temas ao mesmo tempo. Porém, como estão na Escritura, podem ser tratados. Algumas vezes tratamos muitos temas, um de cada vez, ao falar de uma Escritura, de outra e de outra. E também fica bem fundamentado na palavra. O segredo para a prosperidade. Você tem que ter também uma meta. E recordem que essa meta, o principal deve ser Deus e o seu programa. Porque algumas pessoas querem a prosperidade, querem fazer riquezas e conseguir o mistério de fazer riquezas. Mas Deus dá o poder para fazer riquezas. É um poder. E para que você quer que Deus lhe dê o poder para fazer riquezas? É para gastar mal tudo na terra? Essa não é uma boa ideia. Eu quero o poder para fazer riquezas para a obra de Deus. E o que faça, essa é a minha principal meta. E temos projetos para investirmos na obra do Senhor. Por exemplo, nós temos o projeto da grande tenda catedral. Um grande projeto pelo qual a minha oração é que todos os crentes sejam ricos. E eu sempre tenho lhes dito que aqueles que poderão conquistar essas grandes promessas são as pessoas deste tempo. São os crentes deste tempo, porque para esse tempo Deus tem grandes bênçãos. Eu sempre desejei isso, que os maiores galardões que Cristo reparta, os reparta para mim. E para quem mais? Para cada um de vocês também. Mas o que? Não deixaremos nada para os das outras eras? Eles já tiveram seu tempo e fizeram o que tinha que fazer para receberem seus galardões.
que Deus lhes dará. Y yo quiero Agora é conosco o plano. lo máximo. Agora é conosco o programa divino. E eu quero que obtenhamos o máximo no programa de Deus. Por lo tanto, trabajemos Portanto, trabalhemos. que hay un poder para hacer É que há um dice poder que para fazer riquezas, como diz a Escritura. Dios, E el amor a Deus Dios, o y encabeça. la obediencia, E o amor a Deus e a obediência à sua palavra, ao seu programa, sus mandamientos, aos seus mandamentos, correspondientes correspondentes à dispensação da graça, como para Israel assim como para Israel era lo que estaba era o que estava la ley sob a lei e as ordenanças divinas dadas por Deus através do profeta Moisés. para el creyente. Primero Dios en Cristo, Para os crentes, primeiro é Deus em Cristo, sempre buscando lo mejor para la obra o melhor para a obra de Deus. aún el mismo Dios E o próprio Deus disse a él no le sacrificaran animales con defectos. que não sacrificasse a ele animais com defeitos, ou seja, que para Deus tem de ser o melhor. Con Dios Com Deus, no hay forma não existe maneira de sacarle ventaja. de tirar vantagem. La ventaja se le saca a Dios haciendo como él dice. Se tira a vantagem de Deus fazendo como ele disse. Y eso no es sacarle ventaja E isso não é tirar vantagem de Deus, é ser-lhe fiel por medio de Cristo. e obediente a Deus por intermédio de Cristo. Por medio de negocios E por meio de negócios, de trabalho, podemos ganhar dinheiro, dinero, mucho, muito ou pouco, de acuerdo a la clase de acordo trabajo ao tipo de negócio ou trabalho que la persona que a pessoa tenha. tenga. Hay negocios que Há producen negócios mucho, que hay negocios produzem producen muito poco. e há negócios que produzem pouco. Hay negocios de diferentes clases. Há negócios de diferentes classes. Importante E é identificar importante identificarmos los que producen lo que usted os que quiere produzem ganar. o que você quer ganhar. Y siempre teniendo a E Dios sempre por delante. tendo a Deus pela El frente. ángel del pacto es el que Recordem abre que o camino. anjo do pacto é quem abre caminho. donde no hay camino. Abre caminho onde Abrió não há camino caminho. en el mar Ele rojo. abriu o caminho no Mar Vermelho. Abrió camino por Abriu el desierto. caminho pelo deserto. Y así por el E medio assim los llevó a la sucessivamente. tierra prometida, la E os tierra levou à de- terra prometida, a terra da bênção. el secreto de la O segredo da prosperidade. Eso es para Isto mí, é para mim. para quem mais? E para quem mais? Para cada um de vocês também. E por quê? Porque É porque nós nacidos somos nascidos para vencer. Para vencermos em todos os campos, em todas as esferas. por lo tanto siempre De modo que sempre tenha suas metas y examínalas e examine-as sean conforme a la para Escritura. que sejam conforme a Escritura. Y como decimos, E échese como adelante, dizemos, sin desanimarse. Aunque el camino sea duro y áspero, feitas para como frente, fue para llegar a sem ser desanimarmos. Embora o caminho seja duro e áspero, como foi para chegar fueron muchos à porque terra el pueblo no fue prometida obediente. por 40 anos. E foram Estuvo muitos, muy cerca, pero ahí se le añadieron 40 porque años o más, povo não foi obediente. 40 años. Esteve muito próximo, porém, se acrescentaram a eles mais 40 Y la anos. dirección de Dios 40 estaba con anos Moisés. porque o povo não se sujeitou a Moisés e à direção de Deus por meio de Moisés. A la tierra prometida de la Nós transformación del nuevo cuerpo, chegaremos à terra prometida também, a terra prometida da transformação do novo corpo, a transformação para termos um corpo novo e a terra prometida da casa do Pai Celestial, a ceia das bodas do Cordeiro. E todas essas promessas nós as conquistaremos por fé, y son para nosotros. porque são para esse tempo e são para La nós. prosperidad, O segredo da prosperidade, nacidos para- porque nós nascemos para vencer, nacidos para vencer. nascidos para vencer. Si hay una persona Se que houver todavía no alguém recibe a aqui Cristo como Salvador, que ainda não recebeu Cristo como Salvador, no está colocado não está colocado na posição para vencer. para vencer.
Vejam, quando seja estabelecido o reino do Messias aqui na terra, os crentes em Cristo serão multimilionários, porque serão reis. Viram? Para alguns serão dadas 10 cidades, para outros 5 cidades e para outros uma, de acordo a como trabalhou. E isso nós veremos quando estivermos ali. A que coisa se aplicará? Porque se reinaremos com Cristo, pois haverá cidades, estados, nações no reino do Messias. E os reis e sacerdotes serão juízes, membros da igreja do Senhor Jesus Cristo, e Cristo é o rei principal. E os demais estarão sujeitos à coroa do Messias e reinarão sobre a coroa do Messias. Portanto, nascidos para vencer, sigam adiante, trabalhando no reino de Cristo, com sua fé colocada em Cristo e em todas as suas promessas, sabendo que há um segredo para a prosperidade espiritual, para a prosperidade física do corpo e também a prosperidade do bolso, também para a prosperidade econômica. E que coisas, que promessas nós poderemos conquistar? Bom, tudo eu posso em Cristo que me fortalece. Paulo diz que tudo o posso em Cristo. Portanto, todas as promessas correspondentes ao nosso tempo, nós podemos conquistá-las com a fé colocada em Cristo. Se houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como seu Salvador, pode fazer isto agora. Estaremos orando por você. Você tem a oportunidade de conquistar a promessa de salvação e de vida eterna por intermédio de Cristo, recebendo-o como seu único e suficiente Salvador. Deus tem muita gente em El Salvador e está chamando-as neste tempo final. Tem muitas pessoas em toda a América Central, em toda a América Latina, e está chamando-as neste tempo final porque nasceram para vencer. Obter a salvação e a vida eterna é a maior vitória que uma pessoa pode ter. E pode obtê-la recebendo Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não há outra forma para que a pessoa possa obter a bênção da salvação e da vida eterna. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão pelo seu ventre. Isto é, o Espírito Santo vindo a cada crente em Cristo. E ele disse também, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou de morte para a vida. São João, capítulo 15, versículo 24. E a citação anterior é o capítulo 7 de São João, nos versículos 37 ao 39. O maior que uma pessoa pode receber é a vida eterna, para a qual necessita receber Cristo como único e suficiente Salvador. Na primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 10 ao 13, disse: Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho, ou seja, está em Jesus Cristo. Quem tem o Filho, porque com certeza o recebeu como seu Salvador, quem tem o Filho, quem tem Cristo, tem a vida, tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus
porque não recebeu como Salvador, não tem a vida, ou seja, não tem vida eterna. A pessoa só tem uma vida temporária que terminará. E na medida em que vão passando os anos para essa pessoa, vai se aproximando mais do fim da sua vida terrena. E nem sabe quando será, porque poderá ser aos 10 anos, aos 15, aos 20, aos 30, aos 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ou mais anos. E não sabe em que grupo de pessoas ela está. Às vezes, nós vemos que pessoas jovens morrem. Vemos que o vovô, ainda com 80 anos, e às vezes com uma bengala, quase arrastando seus pés, não morre. Perceberam? Porque isso depende do programa divino, dos anos que Deus deu para cada pessoa. Por isso, o primeiro que a pessoa tem que fazer, quando aparece aqui na terra, é entrar no reino de Deus por intermédio de Cristo. E como um bebê que nasce vai entrar, é para isso que se apresentam os bebês lá na igreja. São apresentados a Cristo para que Cristo os receba no seu reino, para tê-los garantidos no reino de Cristo. E quando já tiverem conhecimento do bem e do mal, que é por volta dos 10 aos 13 anos de idade, então ele responde pelos seus pecados e terá a oportunidade de receber Cristo como único e suficiente Salvador, e daí em diante será algo entre a pessoa e Deus. Vocês perceberam que há uma forma para estar dentro do reino de Deus com vida eterna no programa divino? Por isso, os pais que amam os seus filhos os levam à igreja para que estejam servindo Cristo. Sejam crianças boas, que amam a seus pais, que se comportam bem em sua casa, na escola e onde quer que vão. E isso é o que cada país necessita. Assim, se contrasta com os problemas da juventude, se contrasta com os problemas dos habitantes de cada país. Porque se todos fossem crentes em Cristo, que amassem a Cristo, pois os problemas em cada país acabariam. E os problemas econômicos ajudariam a resolvê-los, porque seriam pessoas de trabalho. Não teríamos pessoas que roubam. Vamos orar pelas pessoas que receberam Cristo como Salvador, para o qual estaremos todos em pé, para assim orarmos. Com os nossos olhos fechados, com o nosso coração colocado em Deus, em Cristo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos o nosso pão de cada dia hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Pai Celestial, eu venho a Ti com todas essas pessoas que receberam Cristo como único e suficiente Salvador. Eu te rogo que as recebas no Teu reino, que lhes dês a vida eterna. Eu te rogo no nome do Senhor Jesus Cristo, para quem seja a glória e a honra pelos séculos dos séculos. Amém. E agora repitam esta oração que nós estaremos fazendo. Senhor Jesus Cristo,
Eu escutei a pregação do teu evangelho. A tua fé nasceu no meu coração, na minha alma. Eu creio em ti com toda a minha alma. Creio na tua primeira vinda. Creio no teu nome, como o único nome no qual nós podemos ser salvos. E creio na tua morte na cruz do Calvário como sacrifício da expiação pelos meus pecados e pelos de todo ser humano. Eu reconheço que sou um pecador e que necessito de um Salvador, um Redentor. Dou testemunho público da minha fé em ti, da tua fé em mim, e eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu te rogo que perdoes os meus pecados, que me limpes de todo pecado com teu sangue, que me batizes com o Espírito Santo e fogo, logo depois que eu seja batizado na água no teu nome, que produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer no teu reino. Eu quero viver contigo eternamente no teu reino. Senhor, torne uma realidade em minha vida a salvação que tu ganhastes para mim lá na cruz do Calvário. Eu te rogo, no teu nome, eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora todos que vieram aos pés de Cristo me dirão: eu quero ser batizado na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho para toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Todos nós queremos ser salvos. Todos queremos viver eternamente. Portanto, você me dirá: eu quero ser batizado na água o mais rápido possível, no nome do Senhor Jesus Cristo. Quando podem me batizar? Esta é a pergunta desde o profundo do seu coração. E porquanto vocês creram em Cristo de todo o coração, vocês podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com o Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em vocês. O Senhor Jesus Cristo foi batizado na água por João o Batista, que no princípio não queria batizá-lo, e lhe disse, discutindo com Jesus: eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim para que eu te batize? Parece que o conhecia. Ele era seu primo segundo a carne, porque Maria e Isabel eram primas. Então Jesus lhe disse: convém cumprirmos toda a justiça. Então João deixou de discutir com Jesus e o batizou. Eram dois jovens. João tinha 30 anos. Jesus quase 30, 29 anos e meio. E certamente haviam se visitado em outras ocasiões. Porque quando Maria e Isabel estavam grávidas, Maria a visitou, e quando a saudou, o bebê saltou no ventre de Isabel. João Batista, que estava no ventre de Isabel, saltou, e ali foi cheio do Espírito Santo no ventre de Isabel. O anjo havia dito a Zacarias que esse menino que nasceria, que ele pusesse por nome de João, e que seria cheio do quê? Do Espírito Santo, mesmo no ventre de sua mãe, desde o ventre de sua mãe. Vejam como se cumpriu, tão simples. João, sendo o precursor da vinda de Cristo, tinha que batizar a Jesus em sua primeira vinda, porque o cordeiro tinha que ser lavado para ser sacrificado, e assim sucedeu. Então o Espírito Santo veio sobre Jesus, e Cristo disse para todos os que escutassem a pregação do Evangelho de Cristo fossem batizados.
por todo el mundo y predicad el Ide evangelio por todo mundo e a pregai o toda evangelho para toda criatura. la predicación del evangelio. Primeiramente, Y a el que pregação do cree, porque la evangelho. fe nace E aquele por que oír el crê, evangelio. porque a fé nasce pelo ouvir o evangelho, e for batizado, será salvo. Y el que no creyere, Mas quem não mas el que crer creyere, será condenado. Pierde la oportunidad. A pessoa perde a oportunidade da salvação e da vida eterna. En el bautismo Perde a en agua, oportunidade da vida eterna. la No persona batismo se na água, a identifica con pessoa Cristo se identifica com en su Cristo, muerte, na sua morte, no seu sepultura sepultamento e na sua ressurreição. Por eso el bautismo en agua no quita los pecados. El agua Por no isso, tiene poder para o quitar batismo na los água não pecados tira del os ser humano, pecados. A água não tem poder para tirar os pecados do ser de todo humano. pecado. Mas o sangue de Cristo nos limpa de todo Cuando la persona pecado. recibe a Cristo como Salvador, Quando a pessoa muere recebe el mundo, Cristo como seu cuando la Salvador, persona es sumergida en las aguas ela morre para o bautismales, mundo. tipológicamente, Quando a pessoa é está submersa siendo nas águas sepultada, batismais, y cuando es levantada simbolicamente das está águas sendo bautismales, sepultada. está E resucitando quando é levantada para das uma águas nova vida, a batismais, vida eterna, está com Cristo em ressuscitando seu para reino. uma nova vida, Esa es la para a tipología vida del eterna bautismo en com agua, Cristo en no el seu nombre reino eterno. del Señor Jesucristo Essa é a por Pablo. tipologia do batismo na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, vocês podem ser batizados, que Cristo lhes batize com o Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em vocês. Vejam que o próprio Cristo, para receber o Espírito Santo, teve de ser batizado por João Batista. Primeiro é o batismo, depois o Espírito Santo vem. Essa é a ordem correta estabelecida por Deus. Portanto, vocês podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com o Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em vocês. E nós continuaremos nos vendo por toda a eternidade, no glorioso reino de Cristo, o nosso Salvador. Que todos continuem passando uma noite feliz. E aqui deixarei o ministro, o reverendo Davi, para que lhes mostre como fazer para se batizarem na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a todos. E boa noite. Bueno, damos gracias a Dios